Em 1940, o período do verão trazia o peso do desastre. A França havia caído, suas ruas estavam sob as botas da Wehrmacht e as bandeiras que tremulavam no território francês eram a da suástica. A Inglaterra, isolada, se preparava para resistir sozinha contra Hitler. Nos gabinetes sombrios de Londres, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, fumava em silêncio, fitando os mapas com um olhar severo. Ele tinha consciência de um fato importante. A Inglaterra dependia do mar para se salvar. E aí veio a questão. A frota francesa, uma das maiores do planeta, equipada com couraçados modernos e cruzadores capazes de virar o jogo em qualquer oceano. Hitler poderia tomar posse dessa frota, e se isso acontecesse, a Royal Navy seria então ameaçada, e a invasão das ilhas britânicas poderia se tornar uma realidade. Em 16 de junho de 1940, a Grã-Bretanha concordou em liberar a França de sua promessa de não fazer uma paz em separada com os alemães, mas estabeleceu uma condição importante, desde que a frota francesa seja enviada imediatamente para portos britânicos. Isso dava uma dimensão da cautela dos britânicos com relação à frota francesa. Porém, no artigo 8 do armistício entre alemães e franceses, assinados no vagão de Compiègne, havia um parágrafo referente à frota francesa, que dizia que os navios franceses seriam reunidos em portos a serem especificados e ali desmobilizados e desarmados sob o controle alemão ou italiano. Os temores britânicos então se confirmaram. Os alemães poderiam capturá-los, armá-los, tripulá-los e lançá-los contra os britânicos, o que certamente ameaçaria ainda mais a Grã-Bretanha. Os britânicos olhavam a frota francesa como uma arma de grande porte, ociosa e uma espécie de terra de ninguém, um perigo. Em 22 de junho de 1940, quando os franceses concordaram com o armistício com os alemães, a frota francesa foi dispersa. Nos portos britânicos estavam os antigos encouraçados Paris e Colbert, além de vários grandes contratorpedeiros e 7 submarinos, incluindo o Surcouf, o maior submarino do mundo naquela época. Em Casablanca e Dakar, possessões francesas na África, estavam os novos, embora ainda não concluídos, poderosos encouraçados Jean Bart e Richelieu. Outros navios franceses estavam ancorados em Alexandria, juntamente com a frota britânica do Mediterrâneo. O maior esquadrão, porém, estava em Mers el-Kebir, a noroeste de Oran, na Argélia, também possessão francesa. Ancorados pela popa no longo cais estavam os antigos encouraçados Bretagne e Provence, mas também os modernos e rápidos cruzadores de batalha Dunkerque e Estrasburgo. Havia também um porta-hidroaviões e 6 grandes contratorpedeiros. Churchill e seu gabinete de guerra logo perceberiam que os franceses estavam fazendo pouco para afastar seus navios das garras alemãs. E assim deram início à Operação Catapulta, o plano para conquistar ou neutralizar os navios franceses, especialmente Mers el-Kebir. Sigilo e surpresa seriam essenciais. Muita coisa deveria ser feita em diferentes partes de 2 continentes no mesmo dia, e as ordens foram enviadas ao almirante Cunningham em Alexandria e ao almirante Somerville, que lhe daria um esquadrão, codinome Força H, que partiu então de Gibraltar rumo a Mers el-Kebir. Na madrugada de 3 de julho de 1940, a Marinha Real Britânica lançou a Operação Catapulta.
Nos portos britânicos, marinheiros franceses foram surpreendidos e rendidos sem resistência. Em Alexandria, no Egito, a diplomacia do almirante Andrew Cunningham convenceu os franceses a desarmarem sua esquadra pacificamente. Mas, em Mers el-Kabir, a história seguiu um caminho trágico. O porto de Mers el-Kabir estava calmo, banhado pelo sol argelino. Os grandes couraçados franceses, Bretagne, Dunkerque, Provence, repousavam imóveis, com suas silhuetas pesadas recortando o horizonte azul. Então, ao longe no mar, começaram a surgir as colunas de fumaça das chaminés dos barcos britânicos. Couraçados e cruzadores da Royal Navy se aproximavam lentamente, imponentes, como predadores no silêncio da caçada. À frente da frota estava o almirante James Somerville. Sua missão era entregar um ultimato inegociável. Ele enviou uma mensagem ao almirante francês Marcel Guensot dizendo o seguinte: entregue os navios, navegue até portos britânicos ou afundem as suas próprias embarcações. Qualquer outra resposta significaria destruição. Guensot ficou indignado. Orgulhoso, via a proposta como um insulto à honra nacional. Para ele, aceitar seria trair a bandeira tricolor e curvar-se à humilhação britânica. De outro lado, Somerville estava em dúvida. Sabia que apontava canhões contra antigos camaradas, mas as ordens de Churchill eram claras e irrevogáveis. As horas passaram em negociações tensas, cartas trocadas, emissários indo e voltando em pequenas embarcações. No horizonte, os canhões britânicos já estavam carregados. A cada minuto que passava, a tragédia parecia inevitável. Às 5h25 da tarde, a decisão caiu como um trovão. O silêncio foi quebrado pelo rugido ensurdecedor dos canhões britânicos. As ondas tremeram com o impacto. Os franceses eram, claro, alvos fáceis. Estavam alinhados com as polpas presas ao cais, com a proa voltada para a terra e longe da linha de batalha britânica. O almirante Guensot ordenou que o fogo fosse rechaçado e que seus navios rumassem para o mar, telegrafando ao seu governo, em ação contra a força britânica. Como os navios de guerra franceses estavam ganhando força, havia neblina e fumaça sobre o porto de Mers el-Kabir. Isso dificultava a localização exata. Mas os artilheiros britânicos contavam com o auxílio de uma aeronave Swordfish, lançada do Ark Royal. Observando o bombardeio a mais de 2.000 metros de altitude, a aeronave relatou a localização dos projéteis e, logo, a esquadra britânica enquadrou o Bretagne e o Strasbourg. Os canhões franceses, que atiravam de volta, lançavam jatos de água do mar perto da linha de batalha britânica, mas sua mira era falha devido à fumaça ao redor dos navios. E, além disso, seus maiores canhões não conseguiam atingir a força britânica. Os canhões do Dunkerque e do Strasbourg estavam à frente, apontando para longe do mar aberto. Apenas o Bretagne e o Provence poderiam usar seus maiores canhões. Nenhum navio britânico foi atingido, e a segunda salva britânica atingiu o Bretagne. Projéteis gigantes de 381 milímetros cruzaram o céu em segundos e atingiram em cheio o couraçado Bretagne. A explosão foi apocalíptica. Chamas alaranjadas engoliram o navio. Colunas de fumaça negra subiram aos céus, destroços e homens foram lançados ao mar. O Bretagne virou lentamente e afundou diante de olhos horrorizados de seus tripulantes sobreviventes. Os navios Dunkerque e Provence também foram atingidos, arrastando-se em desespero até encalhar. Marinheiros franceses, atordoados e feridos, corriam pelo convés em meio ao fogo e à fumaça. Gritos ecoavam por sobre o rugido dos canhões. E em menos de 15 minutos, mais de 1.300 franceses estavam mortos, atingidos por projéteis britânicos. O mar, tingido de óleo e sangue, era testemunha de um massacre. A notícia se espalhou rápido. Em Vichy, o governo do Marechal Pétain usou o ataque como combustível para sua propaganda, acusando Churchill de traição. Hitler sorria, não precisou mover um dedo para ver antigos aliados se destruindo entre si. Na Grã-Bretanha, o choque foi profundo, mas Churchill foi firme diante do parlamento. Ele não escondeu a dor, mas deixou claro que aquela era a única escolha possível. A frota francesa
não seria usada contra a Inglaterra. A Operação Catapulta foi ao mesmo tempo uma tragédia e uma vitória estratégica. Selou o ressentimento entre britânicos e franceses naquele momento, mas assegurou a supremacia da Marinha Real Britânica. E, sobretudo, enviou uma mensagem poderosa ao mundo. A Grã-Bretanha não se renderia, custasse o que custasse. Naquele dia, em Mers el-Kebir, a guerra mostrou sua face mais amarga. Os canhões britânicos destruíram não apenas navios, mas também a confiança entre nações amigas. A honra francesa e o instinto britânico de sobrevivência colidiram em um choque de aço e fogo. Foi o preço pago pela guerra, uma lembrança de que, na escuridão da história, até mesmo aliados podem se tornar inimigos em um instante. E o eco daqueles disparos, misturado à dor dos marinheiros, ainda ressoa como um aviso. Em tempos de guerra total, as escolhas mais cruéis, muitas vezes, são as únicas possíveis. Fica a memória e o alerta desse fato. Às 6h10 do entardecer, Guensou sinalizou para Somerville: todos os meus navios estão fora de combate. Peço que cessem o fogo. Somerville exigiu que Guensou hasteasse uma bandeira branca, que foi feito, e não houve mais disparos em Mers el-Kebir. O ataque a Mers el-Kebir foi uma espécie de ponto de virada. Os estrondos do bombardeio logo se acalmaram ao redor do porto, mas as ondas de choque se espalharam por toda parte. O generalíssimo Franco, na vizinha Espanha, ficou impressionado e nunca entrou na guerra, ao lado de seus irmãos fascistas. Franklin Roosevelt, do outro lado do Atlântico, ficou profundamente impressionado com essa demonstração de determinação britânica. Antes, havia muita conversa em Washington sobre a retenção de armas e navios para a Grã-Bretanha, sob a teoria de que, numa eventual capitulação dos britânicos, essas armas e navios seriam usados contra os americanos. Porém, depois do ataque em Mers el-Kebir, o tom mudou. Muito em breve, Roosevelt concordou em enviar à Grã-Bretanha 50 contratorpedeiros americanos, mais confiante de que a Grã-Bretanha tinha vontade de perseverar e até mesmo triunfar. A história escreveria o desfecho. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!